forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala, meus nobres, Luiz Diego gravando mais um podcast aí que é construir, hoje com essas duas figuras aqui, Lucas Lucena, Gabriel Teixeira, satisfação tê-los aqui presentes. O pessoal aqui é da Desdobra, né? Uma equipe aqui já famosa aqui na parte de mídia, aqui no Instagram. Tá começando também no YouTube agora, né? Sim. Vai contar pra gente como é que funciona aqui. Na realidade, tô aprendendo com eles aqui, porque os caras já são desenrolados há muito tempo. Eu sou novinho, eu sou Nutella aqui, nesse sentido da mídia. Peço licença aqui pra você, pedir pra você, meu amigo e minha amiga, que não é inscrito, dá essa moral pra gente, se inscreve. Não custa nada, de graça. É chato eu sei que é. Toda vez que eu tô assistindo um canal do YouTube, o cara, rapaz, curta, comente. E a gente, eu mesmo que tenho um canal aqui, às vezes eu esqueço. Então peço para você, dá essa moral pra gente, se inscreve, é gratuito, e não esquece do você, curte, comente e compartilha. Lucas, Gabriel, se apresentem, quem são essas nobrezas aqui de Sergipe? Vai lá, Gabriel, começa Bom, aí. vamos lá. Meu nome é Gabriel Teixeira, como você já apresentou. Nós dois somos engenheiros civis, a gente já trabalha aqui no mercado de Sergipe. E a gente é do Desdobra, da Dobra, a gente vai falar um pouquinho mais. Mas antes, fala aí, Luquita, o nosso famoso Luquita. É isso aí. É um dos 3 engenheiros da trinca patológica aí, como é conhecida, né? A gente tem essas 2 empresas, o Desdobra e a Dobra, e voltado ao mercado de laudos, a Dobra Engenharia, de inspeção, patologia das construções, e o Desdobra, a gente está aí com uma maior comunidade voltada ao mercado sergipano de obras, promovendo eventos, cursos presenciais, online, enfim, mexendo um pouco no mercado sergipano e fazendo um pouquinho dessa bagunça para melhorar ainda mais o mercado, né? Maravilha, eu vou pedir para você, meu amigo aqui, desculpa quando você ouvir aí no fundo uma tosse. Infelizmente eu tô com uma laringite aqui que, pô, não tô nem gripado, nem tô com dor de garganta, mas tô numa tosse seca, parecendo um cachorro velho. Velho já tô, né? Mas tô agora com um cachorro. E aí, vamos contar pra gente, assim, antes da gente entrar, aprofundar nessa parte, que Lucas aqui também já teve no nosso programa, né? Vou deixar um encarte aqui em cima para poder mostrar nosso bate-papo. Verdade, que teve aqui, tem um tempinho já. Mas foi uma aula pra gente aqui sobre a parte de patologia. E aí eu convidei os 3 meninos, né, que são meninos. Posso falar meninos, são mais novos que eu. Não tem idade para ser meu filho, mas é menino. E os caras são referência aqui no Instagram. Tem essa parte de desdobra. Batia pra caramba no CREA. Conheci vocês batendo no CREA, né? E aí eu falei, pô, vamos conversar com os caras e tal. E aí acho que Deus, né, o presidente também entrou em contato com vocês. Vamos conversar para poder aproximar, para vocês conhecerem. Porque muitas das vezes o pessoal bate no CREA, mas não conhece. Exato. Mas também muitas das vezes merece dar uma apanhada também. E assim, tem horas que eu quero falar também, mas fica um pouco sem jeito, por fazer muito parte da parte política interna, mas que dá vontade também, às vezes, do cara falar algumas verdades, dá. Primeiro vamos começar como é que surgiu essa ideia do Desdobra, né? Como é que surgiu, quem foi que teve essa brilhante ideia de estar falando sobre patologia e batendo num sistema? Como é que surgiu essa parada aí? Bom, as ideias foram acontecendo, mas eu fundei o Desdobra em 2019, vai fazer 6 anos agora, ano que vem. E foi muito pensando em falar sobre o mercado sergipano de obras. Esse é a proposta muito clara, ficou para mim, né? Então eu queria trazer mais gente para essa comunidade, trazer engenheiros, principalmente jovens que estão ingressando no mercado e, claro, sempre também unindo a experiência de quem já estava nesse mercado há mais tempo. E aí o objetivo começou no Instagram, começou pequeno, a gente estava falando muito sobre as obras de Sergipe para mostrar, como eu sempre falo, os engenheiros de Sergipe sabiam sobre obras de fora, de São Paulo, de outro país, mas obras daqui do estado não tinha conhecimento, não sabia algumas informações técnicas até. E isso foi um dos fatores que acabou fazendo que a gente criasse o Desdobra. E com o tempo veio agregando curso logo no início, depois palestra, evento, fomos participando e enveredando nesse mercado aí. Depois de alguns anos, acho que 4 anos mais ou menos, Lucas entrou. Foi final de 2021. Isso. E mais recentemente, Rafael também entrou, Rafael Quintiliano. E aí cada um compõe ali uma parte da comunicação, da parte da técnica,
para unir tudo, fazer acontecer os eventos, que é muito importante para a gente. E vocês fizeram um evento muito grande, né? Esse É. tempo atrás aí, né? Um INSEPAT, né? Isso aí. Isso, o Encontro Sergipano de Patologia das Construções. Aconteceu esse ano, realmente foi muito valioso para a gente, para quem estava lá. E a gente não quer ficar só no mercado de patologia. É um grande mercado que a gente atua com a dobra, mas é uma coisa que a gente sentiu ali a união mais presencial. Foi mais um evento, ano que vem vai ter de novo, inclusive, convidando aí as pessoas que estão assistindo. Ano que vem vai ter de novo, 26 de abril vai acontecer o INSEPAT 2025. E foi a última ação, a última não, já tiveram outras ações presenciais, mas o objetivo é isso, é reunir, é network, é comunidade e é gerar informação para os engenheiros daqui. E eu acho que tava faltando isso, né, Gabriel e Lucas? Mais a participação do jovem, porque a gente vê na questão da engenharia, vai envelhecendo e não se renova. Não sei por que, timidez do jovem, receio, não sei. E a questão também dessa questão de cursos, né? Esse ano teve um boom aí, ano passado já estava começando já com o antigo presidente Jorge, já vinha fomentando algumas coisas. A Mútua, né, também dando apoio. Eu acho que a INSEPAT teve o apoio da Mútua, junto Sim. lá com o Clube de Engenharia, na qual eu faço parte também. E está precisando disso aí, como você falou, não focar só na área de patologia, que é a experiência e a especialização de vocês, mas sim como um todo, já que vocês têm uma empresa voltada para essa parte de cursos, de informação, por que não? Sim. Outras coisas, né? E aqui é carente. O mercado sergipano é carente disso aí. Eu digo, quando eu era estudante, pouquíssimos cursos existiam para poder a gente fazer enquanto eu era aluno, né? E precisa também daquela questão. O aluno vir também querer fazer parte, né? A INSEPAT foi um sucesso, foi lotado lá o salão, né? Lá do hotel do Sesc, né? Foi. Perfeito ali, evento perfeito, organização top. Então, assim, precisa mais disso aí, precisa também da gente contando, pode contar com a gente, o que a gente puder fazer. Vai ter umas mudanças, depois vocês entram em contato com a Mútua, como é que vai funcionar. Mas vai haver algumas mudanças na Mútua, questão de como vai patrocinar alguns eventos, vai diminuir a quantidade. Eu não sei por causa da questão financeira, como é que está se passando. Mas aí a gente vai ver ao longo do tempo. Mas vamos lá falar aqui. Eu vou começar pincelando. Não, pera aí, porque você tocou num assunto Desculpa, né? bom e a gente não falou. Que você falou, conheceu a gente batendo no Batendo, CREA. mas eu ia chegar lá ainda. Não, mas justamente passa um pouco por essa parte que você falou, da entrada do jovem no próprio mercado, na participação ali política, digamos assim, do conselho, Justamente. tentar entender o que é, mas a gente vai seguir aí nesse tema. Dá. Mais tarde a gente vai entrar nessa polêmica aí pra poder dar um recorte massa isso aí, né? Eu boto Com logo na certeza. cara, assim, eu boto logo um chamado vai ser esse daí. Mas vamos lá, eu podia falar só sobre patologia, mas eu vou trabalhar em cima dessa ideia que vocês tiveram. O Gabriel que começou, o Lucas depois veio o Rafael. Quais tipos de patologias que vocês fazem, né? Porque eu vi já, vocês fizeram lá daquela rampa que dá acesso lá do mercado. Se eu não me engano, também acho que teve daquele calçadão lá que hoje já está recuperado, lá da 13 de julho ali, né? 13 não, ali é quase o centro, né? Ali, Da Ivo do Prado. da Ivo do Prado. Conta pra gente, assim, como é que surgem as ideias, né? Pô, vamos buscar não sei o quê, como é que funciona essa parte? Vamos mexer na patologia X hoje. Como é que seria essa ideia de vocês aí? Ali a ideia na verdade, ali é um quadro do Desdobra. Na Dobra, a gente atua com serviços de engenharia, diagnóstica, de patologia das construções, mas essa parte daí que a gente vai em locais da cidade de Aracaju, do estado de Sergipe, procurando problemas patológicos em edificações, principalmente edificações públicas, mas muitas das vezes aparecem sim em alguns locais e empresas particulares, e a gente busca alertar a população e os órgãos competentes. Por exemplo, a gente já viu placas totalmente desaprumadas de outdoor, metálico, com corrosão dos parafusos prestes a cair. A gente chegou a acionar a Defesa Civil, fez o vídeo alertando, mostrou casos também como o mercado, o Maria Virgínia, questão de corrosão na rampa, em reservatórios elevados, tanto em condomínios privados quanto em empresas públicas, em órgãos públicos. E aí a gente vai mapeando durante nosso dia a dia e faz uma temporada do quadro Desdobrando Patologia, que é a gente sai pela cidade, grava, mostra um pouco para a população qual é a gravidade daquele problema e acaba alertando também
todo o povo aracajuano, o povo sergipano e os órgãos competentes. É interessante essa iniciativa de vocês. Então, dando um suporte, um braço, uma mão amiga até para o CREA, né? Que o povo também tem uma visão diferenciada do conselho da gente. Acho que o Verdade. CREA é para isso, né? O CREA não está para isso. E aí vocês fazendo esse papel aí interessante, até porque também leva ao conhecimento que às vezes a pessoa tem na sua casa aquele problema da patologia e não conhece, né? E como você falou aí, Lucas, as patologias que são visíveis, mas existem as invisíveis, né? E aí eu vou perguntar aqui, já que o colega respondeu agora, prevenção. O que essa palavra significa para você na patologia? Olha, tem uma relação direta a manutenção preventiva com o aparecimento, o surgimento de manifestações patológicas em edificações. Eu acho que isso está muito claro para muitas pessoas já. A prevenção é muito mais barata que a correção. E para que a gente se evite problemas, não é só fazendo uma boa manutenção depois da obra pronta. Também tem um fator que vem sendo cada vez mais falado, que é o termo da profilaxia, que é quando se evita, quando você acaba adotando boas práticas para evitar problemas, também muitas vezes faz-se o contrário, acontece totalmente o contrário. As pessoas acabam falhando com relação ao gerenciamento, à mão de obra, aos próprios materiais, e isso acaba afetando toda a vida útil da edificação. Então, para que a gente se evite problemas em edificação, vai desde a fase de projeto, eu até diria isso, até a fase de manutenção com o uso e a operação do edifício. A gente sempre fala que 80% do custo de uma edificação, do ciclo de vida de uma edificação, está relacionado à manutenção. Não é a construção. A construção representa 20% dos custos de edificação. Então, se você leva uma luz para isso, depois da obra pronta, começa a operação. E a operação é uma etapa muito cara do ciclo de vida. E isso vai fazer evitar muitos problemas aí. E como conscientizar o cliente, destinador final, que seja público ou seja privado, até essa consciência de prevenção em vez de emergencial? Acaba acontecendo, infelizmente, da pior forma. Com casos que acabam gerando colapso total ou parcial, casos que acabam se perdendo a habitabilidade da edificação por falta de manutenção. Muitas vezes que acontecem isso, acaba acendendo um alerta para as pessoas entrarem com a prevenção. Mas na prática o que a gente faz é trabalho de assessoria junto a condomínios, por exemplo, que com assessoria a gente mantém o programa de manutenção ali ativo, estando realmente identificando os problemas, os sistemas, as frequências de manutenção que deve ser feito. Quando o síndico é um pouco mais, falando em iniciativa privada, né? Quando o síndico, o administrador, é um pouco mais consciente, contrata assim uma assessoria, porque sabe que é impossível uma pessoa leiga gerar uma manutenção correta, eficiente ali na edificação. Os que não são tão conscientes assim, a gente tem que entrar assim com marketing, com mídia, explicando, tanto aqui, por exemplo, num podcast como esse, que atinge muitas pessoas aí, para falar da importância, falar da lei de Sitter, que quanto antes você entra ali com alguma manutenção, com alguma intervenção, vai ser muito mais barato. É muito óbvio isso pra gente, mas para algumas pessoas acaba deixando que nem carro, né? Aparecer um problema, quando tiver ruim, que não der para andar, aí sim eu vou lá no mecânico. Mas sabe que isso vai se tornar muito mais caro. Às vezes uma lubrificação no carro vai evitar um problema muito mais caro. Justamente. Agora eu vou falar com o doutor Lucas, né? Que da vez que ele esteve aqui, falou referências da medicina, o pessoal falou, rapaz, eu gostei daquele menino, ele é médico? Eu falei, Das edificações dele. vai ser médico de obra, né? Então, Lucas, e aí vamos lá, parte diagnóstica, né? Que é a parte, eu acho que deve ser a pior parte na parte da patologia. Como identificar uma patologia na edificação, né? Porque como as visíveis são fáceis de coisar, mas uma ferragem, um problema numa fundação, para quem não tem a noção disso aí, pô, é bem mais complicada. Pode ser até uma coisa mais simples, né? Um choque, né? Que tem aquele de choque, né? Que vocês dão no concreto. Que eu não sei o nome técnico, né? Sim, eu falo assim, porque a pessoa confunde, né? Fala assim, pô, o cara é engenheiro civil, tem que saber de tudo. Não, pô, cada um se especializa em alguma coisa. Por exemplo, eu convidei a Lucas, consequentemente deve ser seu sócio, e vocês estão fazendo lá na minha obra aqui do presídio lá, para poder ter umas vigas, uns pilarzinhos de situações críticas lá. Falei, não entendo, vou chamar quem entende, né? Então aí foi que entrou o Lucas aí na jogada aí, que eu tinha mais contato com o Lucas, né? Então, Lucas, vamos lá.
doutor Lucas, como é que funciona essa parte diagnóstica? Então, já tirando um pouco dos mitos que as pessoas acham, que para se chegar em um diagnóstico, basta apenas você ter equipamentos de última geração para realizar ensaios. Não é assim. Então, o diagnóstico se passa desde o primeiro contato com o paciente, que no caso é a edificação. Primeiro com o estudo ali da semiologia, a análise dos sintomas, dos sinais que a edificação está dando. Então você começa ali um processo de anamnese, de investigação. A partir daí você começa a levantar hipóteses. Com esse levantamento de hipóteses, você consegue prescrever alguns ensaios para gerar dados, que aí sim você consegue confirmar algumas hipóteses e negar outras hipóteses. Porque não é basta você confirmar algumas, você tem que provar que a outra está errada. E a partir daí, você parte para fechar o diagnóstico. Não é somente fazer um ensaio de ultrassonografia no concreto, não é somente fazer um ensaio de pacometria, uma verificação de pH, um monitoramento de fissuras, não. Tudo depende do que o sintoma inicial estava pedindo. Isso requer uma análise, uma visão técnica da coisa. E existem vieses cognitivos que acabam atrapalhando esse processo. Então, os achismos, coisas que na linha de raciocínio humana faz você tender ao erro. Então, a gente tem que estruturar nosso método para combater esses vieses cognitivos. E aí, tudo isso engloba o raciocínio diagnóstico. Então, fechar um diagnóstico de uma edificação não é somente ir lá fazer um ensaio, comparar os sintomas ali com o que está na literatura, nos livros, não. Tem toda uma investigação, todo um raciocínio por trás disso. A gente sabe que tem vários tipos de materiais que são mais propício a acontecer uma patologia. E aí o cara que está à frente da obra, o Joãozinho, o Zezinho, ele pode diminuir essa questão patológica, né? Futura, um problema patológico. Quais são os que você pode pontuar assim, de materiais que são mais propícios a vir acontecer um problema patológico? Então, veja só. Antes disso, vou entrar numa analogia. Água quente é boa? Depende. Depende. Se for para eu tomar um café, é muito bom. Mas se for para eu matar minha sede, não vai ser bom, não. Então, com os materiais, é a mesma coisa. Todo ali o processo de construção, de vida útil da edificação, tudo passa ali por pessoas, produtos e processos. Os produtos têm coisa que... Vamos falar de argamassa. A argamassa que eu faço aqui, um traço, aqui para Aracaju, pode ser ótima como for. Se eu levar para Cuiabá, ela não vai funcionar do mesmo jeito, não vai ter um desempenho adequado. Então, tudo depende do local que você vai utilizar, tudo depende da maneira que você vai aplicar. Então, existem sim materiais ruins, mas esses são bons para outras situações, com toda certeza. Então, o que existe, na verdade, às vezes, é uma falta de organização no processo, uma falta de projeto. A gente tem visto hoje condomínios fazer obras sem projeto de impermeabilização. Aí não sabe que existem tipos diferentes de mantas. Ah, não sabia que existia uma manta PP. O que é isso? 4 milímetros, 2... Então tem que saber. Existem produtos corretos para aquela aplicação. Então tem que só saber exatamente quando utilizar. Então, vamos lá. Como eu falei para você, mão de obra específica, qualificada para poder tratar e combater essa patologia na edificação. Por isso que eu contratei vocês para poder olhar lá a minha obra. E na mão de obra final, né? Porque você é o cara que diz como fazer, mas você não mete a mão lá no treinar para poder resolver. Como é que tá essa questão para vocês no mercado hoje? O que você pode falar para a gente, enquanto empresário? Então, a gente tem casos, como você falou, de que a gente entra com a profilaxia, como é o caso lá da obra do presídio, e a gente fala muito em profilaxia técnica e tática. Técnica são de boas práticas ali na ponta da lança, junto com o cara da mão de obra, como você falou, que está executando mesmo. E também tem as táticas, que são mais voltadas à gestão.
muitas vezes um fluxo de canteiro facilita o aparecimento de uma manifestação patológica depois no decorrer da obra. Uhum. Então tem muitas coisas que envolvem aí. E a gente vê muito acontecer falta na parte técnica, ali na falha na especificação do material e na execução. No dia a dia a gente tem que fazer a fiscalização, também é um outro produto que a gente trabalha, fiscalização de obra para prevenir e garantir as boas práticas e evitar os problemas aí. Então, e lá é um prédio histórico, né? É um É. prédio centenário ali. Se brincar, ali tem mais de 120 anos, fácil. Era um hospício, depois virou o presídio militar. Já é complicado mão de obra para esse tipo de serviço. E para fazer uma obra especial. Como é que é para vocês? Então, tem que ter alguns cuidados, porque hoje o edifício foi construído há uma época muito passada. A tecnologia que era feita era muito diferente. E aí, qual é o cuidado que a gente tem que ter nesse processo? Eu pego uma edificação ali com uma carga histórica elevada, um outro sistema construtivo, e eu preciso fazer um certo tipo de restauro, de recuperação. E aí fica aquela dúvida. Eu vou utilizar as normas atuais, mas eu sei que toda aquela grande parte daquela edificação ainda está com um desempenho bom, seguindo aquela metodologia de antes, as normas de antes, se é que tinha normas. Uhum. Então tem que fazer essa adequação. Aquela parte que foi feita deve seguir sim alguns parâmetros das normas atuais, mas pensando muito bem no casamento dessa nova tecnologia, desse novo material com o material, com a edificação antiga que está lá. A gente viu lá, nesse caso do presídio militar, as britas também eram britas imensas. 4 ali, né? Britas imensas. Quantidade também. Então, Segregada é pra isso. caramba, né? É. O concreto bem segregado. Exatamente. E a questão do reboco, você vê ali, o cimento, cadê o cimento? Então, e lá ainda tem um detalhe que, tipo, pilar é uma coisa rara de se ver. Porque lá é tijolo maciço Isso. e um tijolo gigante, né? Não é um tijolinho, não. O Exatamente. cara E eu falo até pros fiscais da gente lá, da CEOP e da SSP, eu falei, rasgar uma parede dessa pra passar uma tubulação seca aqui de energia, você não devia pagar igual que você paga pra poder fazer com um bloco furado, não. Mas aí não sei o quê. Eu falei, não, mas a gente tem que entrar num consenso aí. Porque sem condições. E até entra em um tópico extremamente importante que já leva também para a atuação da dobra, em alguns casos, reformas de edificações antigas para transformar, às vezes, em um novo uso, para tornar elas um novo uso. Antes era residencial, vai para comercial, ou até mesmo para fazer uma obra de uma reforma. Em muitos casos, a gente vê a ausência de pilares. Então, aquela parede ali está funcionando com um caráter ali estrutural. Aí eu vou fazer uma obra dessa, tudo bem, existia um laudo, mas às vezes um laudo muito focado nas manifestações patológicas aparentes. Hoje a gente não tem costume de ver laudos que mostram a viabilidade da remoção de paredes. Será que você pode remover uma parede e abrir uma parede ali tranquilamente? Com certeza, não. Por quê? Eu vou dizer isso aí em ponto específico, eu acho que não chegou lá do seu conhecimento. Mas na parte de esquadria lá, existem uns janelões que se criaram de 3 metros. Aham. Chegou. E chegou para vocês? Sim, sim. E aí eu falei, conversando com a fiscal, eu falei, meu querido, como é que eu vou tirar isso aqui? Se não tem nenhum pilar nesse negócio aqui, que vou sair rasgando a lateral todinha, se essa laje vai cair. Com certeza vai colapsar. Exatamente. Aí entra até um pouco no que o Lucas falou de viés. Você vê a parede ali, vê que é o bloco cerâmico, você já pensa se é bloco cerâmico, não é estrutural. Se não é estrutural, eu posso demolir. Mas e a contextualização, né? E ver ela como um sistema estrutural completo. Esse é o ponto também. Justamente. E o engenheiro, muitas das vezes, que faz essas avaliações, que até eu achei que teve até um estudo, né? Pelo menos teve a parte lá da recuperação estrutural, tá bem especificadozinho. Não sei se está correto, né? Uhum. Mas está bem especificado os projetos e tal. Mas quando a gente vai tratar, como você falou, de parede, assim, para tirar ou não, com certeza não analisaram. E é um caso que a gente está vendo muito agora recentemente. Esse ano a gente pegou 3 casos assim. 3 casas que já tinha projeto de reforma, mas
quando a gente foi fazer essa análise de viabilidade de remoção de paredes, viu que se removesse ali algumas paredes, era colapso. Era laje caindo, porque tinha uma dessas casas que não tinha nenhum pilar. Nenhum E pilar. laje. E a gente fez ensaios não destrutivos, suspeitou, partiu para ensaios, abertura de janela de prospecção, destrutivos, e não tinha nenhum pilar. E não sei se vocês viram lá, a laje lá é mais de 30 centímetros. É. Sim. E outra, nesses forma de casos que a laje, gente pô. fez, a gente viu como foi interessante levantar esse tema. Para esses 3 casos, a gente criou um método passo a passo desse tipo de inspeção de viabilidade de remoção de paredes e a gente transformou isso em um artigo técnico científico. A gente chegou a apresentar ele em São Paulo e foi premiado. A gente trouxe aqui Top. para Sergipe um troféu, foi premiado justamente com esse tema de remoção de paredes. Top. Então, a empresa de vocês, para quem está assistindo a gente, está precisando de uma avaliação, um laudo mais minucioso, contrata os meninos, né? Vamos falar os meninos. com Dobra a respeito. engenharia. Dobra engenharia. Pela idade, né? Dobra Engenharia, que tem o arroba de vocês é qual? @dobra Underline underline engenharia. engenharia. Dobra underline engenharia. Então segue lá o pessoal e contrata, porque, tipo, é carente de um laudo eficaz. Porque você pega cada laudozinho aí para poder executar as obras aí. Eu digo isso na parte pública, que eu só faço pública, né? Até Uhum. então. Espero que o ano que vem eu mude essa chave e queira viver mais, porque dessa tá difícil. Vamos lá. Legislação. A gente tem que se adequar às que tem aí em vigência. E muitas das vezes também o pessoal usa de papel higiênico, né? Vamos botar aqui a legislação municipal das manutenções prediais. Vocês devem vivenciar isso aí diariamente. Como é que vocês veem essa questão da legislação? O que é que está faltando? Legislação ou pôr em práticas que já existem? É a segunda opção, com certeza, a fiscalização. A legislação de Aracaju, inclusive, é bem antiga, ela é de 89. Depois foi até alterada em 99, é a Lei 1474, e fala da obrigatoriedade de apresentar um laudo de vistoria das condições do imóvel a cada 5 anos. E quais imóveis seriam esses? Basicamente, os imóveis privados, é muito visado isso, mas também públicos, também imóveis com uso comercial, industrial, até religioso. Então, a legislação já deixa muito claro isso, fala as sanções administrativas, que o administrador do imóvel teria que acabar passando se não apresentar esse laudo a cada 5 anos, mas infelizmente a gente ainda vê condomínios com mais de 5 anos e bem mais de 5 anos sem ter apresentado um laudo, que é o famoso renovação de habite, né? Então, a legislação a gente já tem, aqui em Aracaju especificamente, até uma cidade que tem poucos prédios, quando foi fundada, menos ainda a lei, né? E a lei já é antiga. O que falta realmente é colocar em prática. A gente já está colocando até isso em pauta para fazer alguns projetos paralelos para colocar isso cada vez mais na realidade dos administradores, não só de síndicos. Até pode ser o pai, pode ser que você tenha um filho aí numa escola, essa escola tem que ter apresentado laudo. Você pode ir para a igreja, essa igreja tem que ter apresentado laudo. Todos a prefeitura de Aracaju. Vamos agora entrar nessa parte aí lá do CREA, né? Falava mal, batia Sim, e tal, é verdade. alisava. A gente pode entrar nessa Sim, questão, sim. nessa cereuma aí. De quê? O CREA pode ser um suporte para vocês, já que vocês são um cara que trabalham com isso, então vocês têm uma voz melhor para defender do que a minha, que me entende. De fazer um grupo, um GT dentro do CREA, convidar, pedir para o presidente, convidar a Defesa Civil, convidar a Imurb, que é quem não é daqui de Aracaju, a Imurb é a empresa, como se fosse a Secretaria de Obras aqui de Aracaju. Convidar a Insurb, nessa parte ambiental também, que também tem várias regularizações ambientais. Meu condomínio mesmo tomou uma multa um dia desse porque a gente cortamos um divisor de planta, né? Vegetal, não era nem árvore. Aí disseram que a gente estava desmatando arbusto. Desmatando. Aí o caba foi lá, mas rapaz, tem uma bombazinha aqui, tem uma outorga. Não, receba. 3 pau de multa. Então, assim, o que é que precisa? Precisa de fiscalização. Porque, porra, todo condomínio tá lá, é estrutura física, pô. Por que não vai o fiscal? Exatamente. Entendeu? Eu sei, a demanda é gigante e tal. Mas mapeando-se, fazendo zonais, né? Primeiro semestre, vamos fazer essa zona aqui. Segundo, vai eliminando, pô. São 5 anos.
Faz aí por etapa, só basta querer. É despertador. Justamente. mapear Aí e vamos lá, agora despertador. vamos entrar na parte boa de bater, né? De alisar é bom também, mas de bater também é bom. Como é que vocês viram naquela época que vocês começaram a fazer os vídeos e falavam do CREA, né? Qual era a visão de vocês até então do Conselho de Engenharia? Então, a visão é que a gente não tinha visão do conselho. Por quê? Primeiro, chegou uma postagem, a gente chegou a fazer uma postagem por meio de Rafael, que o tema, a head da postagem era o fim do CREA. Certo. Existe ali um duplo sentido. O fim de a finalização, acabar o CREA, e o fim de finalidade. O teor da conversa ali do post era justamente falando da finalidade. E aí levava a crer que qual é a finalidade do CREA, a gente não está achando, então isso leva a um fim. Então, isso que foi a grande polêmica ali, mais do português falado, né? Mas o que era que a gente estava querendo saber ali? Muito se queria saber do CREA, o CREA dava de resposta para a gente que a gente precisava entender como funcionava o CREA, que o CREA está trabalhando sim, mas quando a gente tentava entender, era barrado. Como se o sistema tivesse acontecendo lá dentro e não quisesse novas pessoas. Sendo que a gente não queria entrar no CREA. A gente queria só como é que funciona isso daqui. A gente não faz a mínima ideia como funciona. Só depois dessas postagens que a gente foi chamado, e aí teve uma reunião, nós três, ainda na gestão do antigo presidente. E a gente simplesmente foi chamado para ser ouvido. E a gente falou tudo. A gente fez as postagens, não sabe como acontece aqui dentro. Poderia ter algo assim, assim, assim. A gente chegou lá e descobriu coisas que a gente nem sabia que existia, que tinha uma sala lá de reunião disponível para um profissional usar. Uma das coisas que a gente bateu foi porque o CREA achava que a gente tinha bola de cristal para descobrir as coisas. Comunicação péssima, Comunicação né? zero. Horrível, E coisas... O CREA vai lá e bota um outdoor na rua. O CREA está fiscalizando. Pelo amor de Deus, contrata um engenheiro, pega esse dinheiro do outdoor e bora comunicar de outra forma, bora fazer ação de outra forma. Era isso que a gente fazia na época. A gente cobrou também cursos que o CREA disponibilizasse, e aí logo depois veio o Qualifica. Então muita coisa foi ouvida e a partir daí a gente começou a entender. Foi tanto que quando chegou as eleições do CREA do ano passado, a gente pensou em fazer, no caso, a entrevista com todos os candidatos. Eram dois candidatos. Chapas, né? Só um candidato apareceu, a gente fez a entrevista lá. Entrevista realmente perguntando tudo. Verdade, E a gente deixou claro naquela entrevista. Independente de quem for eleito, a gente vai estar junto, quer ajudar, a gente está aqui com Desdobra para ajudar na comunicação, porque a gente quer que funcione. E agora eu vou fazer uma pergunta aqui para os dois, um responde cada um. Se vocês fossem hoje presidente do CREA Sergipe, o que é que Lucas e o que Gabriel fazia de diferente da gestão hoje atual e das gestões passadas que já tiveram, né? Tem muitas coisas que a gente tem que entender que são limitações do CREA. E mesmo com a gente lá dentro, a gente teria essas mesmas limitações. Mas o que a gente queria fazer passa muito por coisas que acabam que estão acontecendo hoje. Muito do Qualifica era uma coisa que a gente esperava do CREA. Apesar de não ser o objetivo principal, a gente tem essa ciência, mas é algo que pode agregar. O CREA é um órgão que pode mobilizar outros e gerar programas. Outra coisa que a gente fala... Qual é o objetivo do CREA? Fiscalizar obras e falta de RT e responsável técnico. Mas por que só obras? Por que não síndicos, por exemplo? Por que não gerar um movimento e cobrar e fazer o papel de fiscalização, por mais que não seja o objetivo dele, repito, mas pode sim mobilizar muito mais órgãos e fazer com que o mercado crie a sua própria demanda baseado na legislação que já existe, baseado em norma que já existe. Então não é só focar em obra e acabar esquecendo toda a cadeia produtiva que tem. Eu estou falando de engenharia civil, né? Fora todas as outras engenharias, ciências e agronomia, né? E o Lucas?
Parte é isso também, né? É uma limitação essa resposta, porque a gente pensa muito mais na Não é engenharia Batman Robin não, civil. né? Que vai responder igual, não, né? Batman Robin. Não, mas passa Que muito aqui, aqui em também. off eles estavam falando que eram siameses, né? A gente quer enganar o povo dizendo que a gente era gêmeos. Já tá de preto. Mas passa muito também por melhorar ainda mais a comunicação. Eu acho que tá melhorando, Tá. né? Tá vindo essa nova gestão aí, até mesmo com o presidente lá do Conf, o Vinícius, né? Um cara mais novo, a visão mais de marketing, você vê que ele bem atuante no Instagram dele, né? Para Uhum. poder mostrar, porque precisa mostrar o que faz, né? De fato. E o profissional tem que também vir fazer parte, tá? Por exemplo, teve agora 5 vagas no conselho lá pro sindicato, pô. Vocês poderiam poder vir também. Precisa de renovação, né? Mas se vocês não tomarem a rédea do negócio e vir, não tem como pegar na sua mão para trazer. Tem Tem um que problema você vir. crônico também no CREA, que é a situação da disponibilidade para estar atuando. A gente sabe que profissionais que estão ingressando no mercado não vão ter o tempo para dedicar da forma que deveria ao conselho. tem Então isso isso daí, acaba acaba chamando muitos profissionais que estão já finalizando a carreira ou já encerraram. O área pública, o Isso. Sim. empresário já com um certo tempo de estrutura bagagem também. para poder conseguir viajar, né? Que a gente sabe que tem muitas viagens e tal. Mas é interessante fazer essa pergunta, porque assim, a sua pontuação e a de Lucas aí, às vezes também é a minha. E eu falei, porra, isso aí pode ser. E comunicação, acho que isso aí é unânime, né? Comunicação é perdida, mas tá melhorando. Graças a Deus tá melhorando. Mas só para pontuar também, nesse ano, essas postagens ali inicialmente foi no final da gestão passada, quando a gente começou a tentar entrar e ser notado. Mas esse ano a gente teve um acesso muito facilitado dentro do CREA, quando a gente queria tirar alguma dúvida, queria conversar com o presidente, a gente era recebido, então foi comunicação mesmo, o acesso a dentro do CREA ali foi muito facilitado esse ano. Dilson é um cara que eu mando mensagem, ele pode até não responder na hora, mas depois ele responde. Se eu ligar ele não me atender, ele me liga novamente. Mas eu vou até o primeiro programa do ano, espero que seja com o presidente, viu, presidente? Para a gente fazer esse acompanhamento aí desse ano aí, que o senhor fez O balanço, né? perante a nossa engenharia, né? Que eu falei para ele, eu vou cobrar, né? Porque não tenho como cobrar, tô fora, né? Não tenho como Uhum. cobrar de dentro como conselheiro. Então, eu sou amigo, Sim. ajudei, todo mundo sabe como foi na campanha, mas também tem que cobrar. Não adianta deixar o cara só solto, né? Foi uma coisa que a gente falou também. No dia da posse dele, a gente falou, a gente tá com você, já que você tá abrindo as portas, tá deixando claro, mas também a gente vai cobrar porque a gente também sente que tá representando quem segue a gente. É um pouco de relação de consumidor também, né? Todo mundo ali que paga o CREA, tem que lembrar disso, e não justamente. paga barato. Todos são clientes. Então tem que ter tem autocrítica dos engenheiros também, de chegar um pouco mais perto, mas não adianta chegar perto se não tá bem comunicado, se não tá claro as funções ali. Eu peço licença para vocês aqui para agradecer com os patrocinadores. Geobras, pensando em serviços geotécnicos, Geobras, 3D Engenharia, pensando em casa de alto padrão, 3D Engenharia, Barbearia Marcelo Honório, pensando em corte masculino e barba, Barbearia Marcelo Honório, Soedes Empreendimentos, empreendimentos públicos, Bergs Hidráulica, pensando em serviços hidráulicos, Bergs Hidráulica, Suprimac, aluguel de equipamentos e máquinas para sua construção, Suprimac, GL Construtora, pensando naquele apartamento padrão, GL Construtora, Friotec, pensando em peças para ar-condicionado ou ar-condicionado, Friotec. Tá desculpando aí? Agradecendo os patrocinadores e lembrando que esse programa aqui é nosso último programa do ano. Era especial dos 3 mosqueteiros, só que agora só tá a dupla de 2. Mas eu já deixo o convite aqui, Rafael. Desejo melhoras para sua filha. E desejar também a todos que estão nos assistindo um feliz ano novo, né? Um próspero ano novo, que tudo de bom aconteça na vida de vocês, da família, que todos da sua família e você sejam repletos de saúde durante esse ano 2025 vindouro. Pessoal, sustentabilidade. Eu já acredito até que eu fiz essa pergunta para você, mas vou fazer uma pergunta de forma diferente. Produtos químicos são agressivos ao meio ambiente. Patologia se combate com, na grande maioria das vezes, se não 100%, produtos químicos. Como conciliar produtos químicos, sustentabilidade, meio ambiente,
para vocês? Vai muito de uma questão de durabilidade e vida útil. Hoje, assim como os produtos que a gente utiliza na construção, tudo ali vai virar o próprio edifício. Então, como é que a gente faz para priorizar essa questão de sustentabilidade em relação ao ambiente, a melhorar, a evitar descartes? É a gente prolongar a vida útil da edificação. Como é que a gente prolonga a vida útil da edificação? Manutenções preventivas, rotineiras. E aí, evitando com que a gente precise fazer intervenções cada vez mais frequentes na edificação. Porque imagine, um sistema que perdeu sua vida útil, perdeu seu desempenho, eu preciso refazer. Aí é quebra-quebra, novos produtos sendo aplicados e uma parte ali eu preciso descartar. Então, se eu tenho ali uma piscina que ela está com certo desempenho e eu posso fazer com que a vida útil dela real mesmo chegue a 30 anos, a 20 anos, por que eu vou negligenciar, vou ser imprudente e não vou fazer as manutenções e eu vou fazer minha piscina se acabar com 8 anos? Para que com 8 anos eu refaça tudo, jogue ali entulho. Então, muito disso passa por um projeto bem feito, por um plano de manutenção bem feito e até pela cobrança que a gente acabou de falar. As prefeituras cobrando da população que seja feito realmente essas inspeções, essas manutenções sempre preventivas, para que se evite uma necessidade urgente de uma manutenção corretiva, que aí sim gera quebra-quebra, novos materiais. Vocês são dois jovens atuantes, conhecedores da engenharia, da parte patológica, com certeza de outras partes também, mas específico aqui a gente está falando da parte de patologia. Novas tecnologias. Todo dia atualiza-se, engenharia não para. Como é que vocês estão aí? Estão trabalhando sempre à frente? Se acomoda? Busca... Vocês falam que fazem eventos aqui, mas tipo eventos nacionais também. Como é que vocês estão trabalhando nesse sentido? A empresa de vocês aí na parte de patologia. A gente tem andado em outros estados também para ver como é que está funcionando. Tem realmente novas tecnologias que ainda a gente percebe que não chegou aqui. E tem várias vertentes essa pergunta aí. A gente pode ir para vários caminhos aí. Falando em obra, a gente tem muito da profilaxia tática que eu falei inicialmente. Envolve, por exemplo, o BIM. O BIM evita desperdício na obra. É um impacto direto. E não tem como não atrelar o BIM à qualidade na edificação. A própria gestão da manutenção. Existem hoje softwares de gestão de manutenção que é conhecido como BIM 7D em algumas literaturas. Mas também se a gente for para a parte mais de patologia das construções, a gente tem muitos equipamentos aí e softwares também, desde nuvem de pontos para fazer uma inspeção em uma ponte, por exemplo, e aí gera-se um modelo 3D para fazer essa avaliação. Tem inteligência artificial atrelada à patologia, por exemplo, faz em cima de um carro, coloca uma câmera com inteligência artificial e ela em tempo real, durante o percurso do carro, ela vai mapeando o pavimento, identificando e colocando todas as informações que ela identifica de manifestação patológica no pavimento em uma base de dados. Isso vai gerar ali informação sobre aquele pavimento, o que é que está se repetindo mais. Enfim, além de equipamentos manuais mesmo, pacômetro, ultrassom, cada vez mais tecnológicos. Enfim, são muitos vieses aí e a gente pode explorar eles aí. Um exemplo prático também, a gente fez a primeira inspeção com o uso de drone termográfico, drone acoplado Aqui em Sergipe, né? com câmera termográfica aqui em Sergipe, em um prédio. A partir daí, o mercado já percebeu, hoje já tem outras empresas fazendo e oferecendo serviços para contratação. E aí a gente sai e traz tecnologia para o estado. Maravilha. Eu sou um cara que fala assim em termos de empresas novas. Sou um cara que gosta bastante da questão da empresa nova, mas também me preocupa. Porque hoje eu passo por Aracaju, antes só tinha 2, 3 empresas que trabalhavam com fachada. Hoje eu vejo um bocado. E me preocupa no sentido, será que esse pessoal está especializado mesmo? Será que esse pessoal tem mão de obra qualificada? Vocês que estão rodando no mercado, como é que está essa questão? Porque assim, empresa, um Joãozinho na esquina vai ali na junta comercial, abre. Né? E sempre tem um amigo da gente que
se prostitui, que é um termo até feio de se falar, mas se prostitui e vai lá e assina por qualquer bagatelazinha, 2 sacos de arroz e um de feijão, e está assinando pela empresa. Se acontecer alguma coisa pior, ele vai responder. Mas assina. Vocês que estão no mercado, como é que está essa questão dessa visão mercadológica, dessa parte empresarial? Rapaz, falando em fachada, você levantou esse ponto, vou até aproveitar. Existem muitas obras aqui em Aracaju de revitalização de fachada, onde os profissionais que descem ali de cadeirinha, muitas vezes são presos a latas com concreto lá no último pavimento. Não existe o hábito de ter o sistema de ancoragem, que é uma coisa que é para ser óbvia. O cara tá preso, tem um ser humano preso em uma lata de concreto. E, infelizmente, isso acontece em empresas aqui em Aracaju também, com engenheiros civis. E isso é também um problema que a gente também tá trabalhando para que se mude e se implante cada vez mais a adoção do sistema de ancoragem, né? Algo que é para ser óbvio já. É verdade. E aí, vamos lá, materiais também inovadores. Não a parte de tecnologia, na parte de você diagnóstica, mas também temos materiais. Um exemplo aqui, concreto com bactérias, fungos, né? Para poder... Acho que até foi lá que eu escutei lá. Autocicatrizante. Tá, eu acho que eu até escutei lá no ICEPAD essa questão dessa palestra. Como é que tá essa questão da... Tô falando no mercado de Sergipe, né? Como é que tá chegando esse tipo de material inovador? Então, é um pouco mais demorado. Porque, primeiro, esses materiais são muito utilizados em obras grandes. Por exemplo, estações de tratamento, parte de drenagem de cidades grandes. E a gente sabe, no geral, no Brasil inteiro, obra de saneamento é uma obra que a população não vê, que a obra está enterrada. Não dá volta. Então, Exato. essa obra não faz política. Então, é muito mais difícil ainda você ver uma licitação para esse tipo de obras com um foco na parte técnica, dizendo qual produto deve ser usado, como isso acontece em outros países como a Alemanha, que vence o melhor projeto e não o melhor preço. Então, aqui tenta baratear cada vez mais essa parte e deixa para lá. Hoje a gente vê um avanço muito grande de empresas que trabalham na área de impermeabilizantes, desses produtos que estão avançando bastante com relação à tecnologia, com pesquisas com universidades para colocar esses produtos. A gente vê muito isso lá no eixo São Paulo, Minas, mas ainda está demorando para chegar um pouco aqui. Claro, tem grandes empresas aqui, a gente tem aqui uma das maiores termoelétricas da América Latina, já se tem relatos de uso de produtos assim, mas está engateando ainda, não é frequente não. Pronto, isso aí também influencia na vida útil da sua edificação. Com certeza. Falando em específica edificação aqui. Como é que faz para poder convencer o cliente final, né, seja público ou seja privado, a usar esse tipo de material? Porque assim, a gente sabe que às vezes a inovação, a tecnologia não chegou aqui. Mas eu lembro quando começou o concreto com os grampos, aqueles microgrampos, né, para fazer em pavimentação. Uhum. Não tinha aqui, em Sergipe. E a gente precisou fazer isso na Fafem, na Petrobras. Tava fazendo uma pavimentação lá. E aí o cara da concreteira, ele se virou nos 30 e conseguiu trazer pra gente. E depois daí isso aí, ele começou a botar de fibra, que tem a de fibra também. Começou a difundir aqui em Sergipe. Como é que vocês, enquanto profissionais experientes e são especialistas nessa área, convencer um cliente para poder utilizar uma coisa que não existe ainda aqui? Bolso. Você convence o geralmente- cliente mostrando que não vai doer o bolso dele, nem que seja a médio e longo prazo. Então essa é a principal forma de Na se verdade, convencer. eu até diria números. Geralmente, esses números vão ser valores financeiros. Mas, por exemplo, trazendo até para a pergunta anterior, algum material um pouco mais inovador que chegou aqui. Eu fui engenheiro na obra do aeroporto, agora recente. Certo. E a gente usou, por exemplo, um concreto que chega a 90 MPa em 3 horas. Super Qual é o- grout. Qual é o número disso? É o número de uso. Para liberar a pista, precisa que seja rápido. Eu não posso esperar 28 dias para liberar o tráfego, por exemplo. Então, tem algumas situações que não são diretamente de patologia. Nesse caso era, porque era terapia, né? Era a correção de um problema no pavimento. E que a gente tem isso. Então, o número vai muito de bolso, mas também, dependendo do caso, vai da demanda do E o cliente. controle térmico? Eu estou falando agora
querendo aprender também. E o controle térmico desse concreto específico? Porque para ele chegar em 3 horas a 90 MPa, com certeza a parte química aí ele vai esquentar bastante. Aí pode acontecer microfissuras. Como é que você estava combatendo? Gelo? Você estava fazendo como isso aí? Não, ele é um produto até ensacado. Na verdade, ele é tricomponente. Então, ele já é pensado para chegar a essa resistência em pouco tempo. E são pequenos volumes. São pequenos volumes, pequenas áreas também. Então, são áreas de reparo. Eu não iria fazer certo, não uma reparo placa numa inteira. placa inteira, não, né? Porque eu Área de pensei que seria reparo. uma placa inteira, pô, e aí a espessura daquela pista ela é quantos centímetros? de 40. concreto? 40 centímetros. Então, Uhum. você dá e aí vai um calor da porra, É. né? Porque aí se a temperatura, você tem que ter controle Aí tem térmico que para ter. poder... Se usou gelo, né, em placa lá. Em algumas situações precisou usar. Entendi. Ponto específico, a gente falou aqui de fachada, várias empresas. Vocês que trabalham aqui, a gente tem um índice de salitro aqui muito grande, né? É alto aqui, né? Somos litoral aqui. Então, conscientizar esse pessoal da manutenção. O que vocês aconselhariam a esses síndicos? Que o cara não tem esse conhecimento técnico. Muitas vezes é um médico, é um advogado, né? Trabalha totalmente em área que não seja tecnológica. Pô, Diego aí, fachada, recuperação, manutenção, X tempo. O que vocês aconselham a esse pessoal? Veja, a gente tem norma de garantia para prédios mais novos, mas de uma forma bem geral aí, a gente sempre fala o seguinte: um síndico sempre tem um braço direito ali na parte do direito, um advogado assessorando ele, sempre tem um contador para ver a parte de contabilidade, e a parte patrimonial é meio que deixa o supervisor tomar conta, e é isso aí. Só que a gente tem que entender, e o síndico tem que entender, e a gente conscientiza isso sempre que a gente tem a oportunidade de conversar. A gente está até preparando um evento para esse ramo condominial. E leva muito isso. A gente precisa deixar claro que o síndico é responsável civil e criminalmente pela edificação, não dele, mas de todas as pessoas que estão ali. Não é só se vai cair ou não, é questão de desempenho, é questão da habitabilidade, é questão patrimonial, questão do valor do imóvel da pessoa que está ali, um apartamento que está ali, pode com certeza depreciar por conta de falhas de manutenção no prédio, no condomínio. Então, a conscientização também vai muito de moradores. Nós temos poucos síndicos, mas muitos moradores. Com certeza as pessoas que estão assistindo aqui, pode ser que a maioria delas morem em prédio. E se o síndico do prédio delas, se elas não cobram aos síndicos essa manutenção, esse braço direito no ramo de engenharia, de manutenção predial, o apartamento delas pode perder valor. O apartamento que eu falo de uma forma geral, mas uma loja, uma galeria, tem muitas situações aí que muitas vezes uma pessoa acaba tendo responsabilidade sobre várias outras, não só se vai cair ou não. E isso tem uma relação muito grande também com essa questão da quantidade de empresas que estão fazendo revitalização de fachada. Porque imagine, digamos que exista em uma cidade 3 empresas ruins que não podem prestar o serviço. Por que essas empresas ainda estão prestando serviço? Muitas vezes é por causa de um síndico, de um condomínio, que não tem a assessoria técnica ali do seu lado para fazer o descarte dessa empresa na hora da escolha. Porque a realidade do síndico hoje é o seguinte: recebe 3 propostas, às vezes pedir um orçamento diretamente para a empresa que vai fazer a execução, sem nenhum tipo de laudo, e aí recebe uma proposta de 100 mil, uma de 300 mil e outra de 700. E aí qual é que está certa? Para um mesmo Então, serviço. Para Pra o um mesmo mesmo serviço. Então ele tem que ter o quê? A assessoria técnica condominial ali. Fazer o laudo. Como é que você vai fazer uma cirurgia sem fazer exame? Não faz sentido nenhum. O médico Você aí. tem que ali. Calma aí, o médico doutor, já doutor. baixando. Primeiro você tem que fazer o laudo, Fritz. entender qual é a extensão do problema. A partir daí você elabora um termo de referência, vai para as empresas pedir o orçamento em cima daquilo, daquele quantitativo de problemas, e apresenta ali para decidir. Aí você pega, vai às cegas, escolhe pelo preço, aí vem no meio dessas empresas uma empresa ruim. Então, muito desse mercado ruim que às vezes pode estar se criando em uma cidade passa indiretamente pelos síndicos, pelos condomínios, quando não se tem de junto dele essa assessoria condominial. Você que trabalha com obra pública hoje, imagina uma licitação que diga: reforma aí o presídio. Faça como você quiser. Acontece muito, viu? Vou falar pra você que é corriqueiro. Eu me surpreendi nessa obra do presídio pela quantidade de especificação do que se fazer. Sim. Mas mesmo assim, ainda tem coisas pecando.
Vou Sim. dar um exemplo. Tem lá no projeto, tem no orçamento, um reservatório. E o projeto? Não tem. Entendeu? Então, assim, isso eu tô dando um exemplo. Tem outros Sim, exemplos. Mas, num contexto geral, eu dou uma nota 8 para aquele pessoal da licitação que fez. Uhum. Porque tem coisa lá que você faz obra, o Gabriel, município aqui em Sergipe, principalmente porque, assim, são engenheiros recém-formados, não desmerecendo, porque quando eu me formei, quis sair logo, eu dava em muito engenheiro velho, porque, tipo, eu comecei a estagiar no primeiro período, e fui estagiar na Norcon, que é uma empresa grande aqui, que não existe mais aqui, mas era renomada aqui. E, porra, era aquele estagiário piolho de encarregado, para empreender mesmo, entendeu? Então, assim, fui o cara piolho de obra. Então, já saí fervendo, mas nem todo mundo tem essa sorte de pegar um estágio, Uhum. né? E aprendeu. Então, às vezes, é porque o cara é no telão mesmo, quer se formar, quer pegar o canudo e acha que vai ser uma maravilha a vida, né? Acontece muito também. Então, muitas das vezes, esses municípios, eles não têm um profissional qualificado. E aí, pô, vem um projeto base para você fazer. Entendeu? Muitas das vezes em cima de um projeto base que você faz tanto orçamento como execução. Sim. E aí no desenrolar que você vai fazendo as coisas. Mas para você ter uma noção como é que funciona a coisa pública, pelo menos aqui em Sergipe em específico. É aí onde entra os aditivos e aquelas coisas. É com essa nova lei, agora responsabiliza até o engenheiro orçamentista, né? Uhum. Então ele tem que ter um olhar mais clínico para não estar, tipo, 50% numa reforma. Sim. O Desdobra tem até um pouco disso. A gente sempre fala, para mudar o mercado da construção em Sergipe, a gente precisa mudar as pessoas que estão envolvidas em órgãos públicos, privados, mas estão envolvidas com engenharia. A gente tem seguidores lá do DENIT, do DR, da SEDURB, da EMURB, e muitas vezes um conhecimento que a gente passa ali, um evento, um convite para algum curso, acaba mudando a cabeça de uma, duas, três pessoas até que se mude o mercado. A gente tem um caso, você até começou falando do Desdobrando Patologia, que é o quadro que a gente vai nos locais e Aham. acaba denunciando ali, né? Levantando algumas questões erradas tecnicamente. E a gente denunciou, por exemplo, o caso da ponte Aracaju Barra. As juntas que estavam asfaltadas. E a gente, antes de asfaltar, estava pior ainda, estava concretada. E Meu Deus do céu. durante a concretagem, o DR que estava à frente do serviço, o DR não, né? Alguém do DR, voltando a falar Aham. sobre pessoas, tirou uma foto e postou como se estamos recuperando as juntas. Como se estivesse Concretando. fazendo uma coisa séria. Como se estivesse fazendo a coisa certa. Então vai desde um órgão que é nacional, às vezes, com pessoas que não sabem o que estão fazendo e não sabem o jeito certo de fazer e o errado, então acho que é só fazer, tá certo. Então a gente tem que mudar as pessoas antes de tudo. Complicado. Aí vamos lá, normas técnicas, né? Muito bonito. Dá um trabalho miserável, que eu conheço muita gente que ajuda a BNT para poder ajudar lá nas NBR e atualizar, né? Geralmente algumas que ficam desatualizadas com o tempo. Uhum. Mas os nossos amigos profissionais, eles não lembram na hora da execução, de pegar uma NBR e executar. E aí onde vocês entram na parte da patologia. Porque se um trem desse aí cai, né? Vamos botar aqui uma viga. A gente está construindo, a viga pô, acontece lá e vem a matar alguém na obra, ou então já uma edificação já consolidada há muitos anos. Quando você fizer um estudo patológico, você vai descobrir a origem. Uhum. Quando você vai olhar lá, o cara não seguiu a norma. Como é que vocês, quanto jovens, né, e também executam obras, essa questão do engenheiro ele não ter esse costume de pegar na NBR? É um dos principais problemas que existem. E aí é onde gera também muito serviço ligado à patologia. Mas muita gente acha bem assim, Então É. não trabalhe com NBR, não esqueça. Então, mas Senão muita vai gente cortar o acha emprego o dos quê? caras. Muita gente fala isso. Ah, mas então vocês ficam calados porque querem que dê errado. Não é isso, porque a gente quer que a coisa dê certo também, porque a gente está envolvido em toda a fase do uso, da operação, da construção. A gente tem atuação dentro do canteiro de obras, fazendo treinamentos da equipe. Muitas vezes o engenheiro da obra ali não quer treinar a equipe porque a equipe acha chato. E a equipe fica com raiva do engenheiro que está gerenciando. A gente faz o treinamento da equipe, questão de normas, questão de assentamento de revestimento, porque
faz esse processo de qualidade. Então, em todas as etapas a gente está ali presente. Assessoria com projetos, tudo já com questão da profilaxia. Precisou de terapia depois? Tudo bem, mas tudo isso embasado em normas técnicas. E o grande diferencial, às vezes, do engenheiro que está fazendo a coisa ali realmente ao pé da letra certa, para o engenheiro que às vezes está errando coisa que nem sabe que está errando, é justamente porque não lê. A gente tem mais de 200 normas aí relacionadas à construção civil. Só de norma que a gente pega aqui para fazer laudo é muita coisa. Então, se o engenheiro foi para a faculdade achando que não vai ler, pelo contrário. O advogado tá lá com a pilha dele para ler, o engenheiro tem uma pilha também de coisa para ler. Então é O isso. mal do engenheiro é não ler, né? Exato. Não buscar o conhecimento. Assim, o cara acha que tá se atualizando com o curso, mas, pô, o NBR tá aí. Hoje o CREA e o CONF disponibiliza gratuitamente, né? É uma coisa que a Exatamente. gente falava também lá no Instagram. O engenheiro Gratuitamente. precisa ter esse contato direto com a norma, né? Com as normas. Pessoal, muito obrigado. Nosso tempo está se esvaindo. O papo fluiu fácil aqui. Passou Passou rápido. uma hora aqui. Diga pô, aí. Rapidão. Se pudesse aqui, eu passava umas 3 horas. Mas o povo cansa, né, de assistir. Pessoal, Diego, 50 minutos, 1 hora. Se ficar legal, foi bom, fica massa. Sim. Pessoal, conhecimento show de vocês na parte patológica. Dou os parabéns por essa iniciativa que você teve lá atrás e convidar os meninos. Não ter o ego de carregar tudo para si, Não, jamais. né? Assim como eu aqui, abro espaço para todo mundo que está querendo. Às vezes, muitas das vezes, Diego, me entreviste. Tinha um pessoal que estava candidato na época das eleições. Diego, tem como me entrevistar? Eu falei, venha. Vou dar essa moral para você. Vamos para cá, vamos para cá. Por quê? Porque justamente a gente tem que se ajudar. E vocês já estão aí nessa luta já há alguns anos aí nessa parte de fazer vídeo, mostrar, denunciar o que está errado. Continue, porque a gente precisa de gente assim. Eu tenho uma ideia de fazer diferente essa parte de vocês, não de patologia, mas Sim. umas coisas erradas em função de obra, mas não de patologia. Mas que seria um quadro aqui do programa da gente, né? Mas ainda não botei em uso porque eu tenho receio dos processos, né? Porque aí não é tão light como vocês Sim, fazem. Eu sim, quero sim. fazer um negócio mais puxadão, tipo um Celso Russomano Opa! na parte de obras, Opa, entendeu? bom, hein? Só que o problema é a lapada, né? E as costas de pau não tá fraca. Não tá mais forte, A ideia é boa. entendeu? Então, assim, é por isso que eu já tô freando, mas pode ser que 2025 tá aí. Se aparecer algum amigo advogado nessa parte aí que queira chegar junto, vamos lá, vamos trabalhar. Não, Diego, mas não é só advogado, não. Se paga a indenização, aí lascou tudo. Aí vamos ter que fazer vaquinha. E lembrando que o Pix da gente fica aqui no cantinho, Eu deixo o programa aqui todinho, pô. Eu falei, pô, não pinga nada, bicho. Eu também não falo, pô. Tem que falar. Eu tô falando, tem que falar aqui, tá o Pix aqui, você pega e abre sua aplicativo do banco, bota no QR Codezinho lá e bota aí qualquer coisa. Viu? Não bota centavo não, que também tá de sacanagem. Bota aí 50, né, pra gente aqui. Seguidores do Desdobra aí também, um apelo aqui, ajudar o projeto do amigo, um projeto muito bom. Dessa moral, assim, todo mundo que passa aqui, Gabriel e Lucas, eu sempre falo assim, aí, isso aqui é o boca a boca, né? Porque a internet, ela é massa, mas também do jeito que ela levanta, ela derruba, né? Uhum. O conteúdo que a gente bota aqui, por exemplo, trazer vocês aqui com conhecimento desse, porra, top demais. Quem gosta da engenharia, pô, escuta, fica... Eu ia falar uma putaria aqui, mas... fica do caralho. Por quê? Porque gosta daquele negócio, do conhecimento. Mas, porra, a galera gosta da sacanagem, pô. Eu tava até brincando com os meninos aqui, que se tivesse aqui de sunga, ia chamar mais like, ia chamar mais conteúdo. Por quê? Porque a galera gosta de fuleiragem. Eu fico vendo, desculpe. Fico vendo alguns colegas que fazem programas aí, bem abaixo, que os meninos também tem um canal de podcast no YouTube, que se chama Podcast Desdobra. Podcast Desdobra. Então tem que seguir lá o pessoal, para poder dar essa moral pro pessoal, entendeu? Para poder, assim, um ajudando o outro e todo mundo cresça, pô, porque tem espaço para todo mundo. Isso aqui eu não vivo disso. Isso aqui para mim é um hobby. Né? Acredito que para vocês também, essa parte do podcast é um hobby. Já a parte, claro, da patologia é um trabalho de vocês. Mas, porra, tem que se ajudar. Então não custa nada, campeão. Vai aí, pega seu dedo aí e clica lá, inscreva-se. Se inscreve no canal pessoal também, Podcast Desdobra. Eu sempre deixo aqui uma pergunta do que você espera para o futuro. Eu já perguntei isso para Lucas, vou perguntar para Gabriel, para você for fazer diferente. Gabriel, o que é que você espera do futuro, cara? Bom, futuro
nosso aqui, Sergipe, falando disso, espero muito que as pessoas se conscientizem da importância da engenharia, da prevenção, da manutenção e entender a importância disso na sociedade, o impacto direto que tem você dar luz para isso quando você tem problemas hoje ainda, infelizmente, mas em 2025 eu espero que isso seja diminuído com ações dos administradores e quem tiver à frente de projetos aí. Lucas, a pergunta que eu lhe Sobre o passado. onde você vai pagar uma hoje? Mas, Lucas, muito obrigado. Valeu Eu mesmo. nunca Viu? pego na mão de ninguém aqui nessa porra, mas Valeu. pô, os caras são gente boa demais, a gente conversa em off, sempre fica brincando. E, porra, bicho, foi uma satisfação tê-lo aqui. Infelizmente o colega não veio, mas ele vai vir. É. Sozinho, mas Com ele certeza. vem. Pessoal, Fechou. se inscreve, não esquece do Triple C, curte, comente e compartilha. E aí, quer construir?